Hoje nós vamos falar da macroeconomia, porque afinal é muito importante para as ações na bolsa, e vamos também checar a agenda da semana. Será que vamos ter grande volatilidade trazendo oportunidade de compra? Temos indicadores importantes. E vamos entender por que estão dizendo que déficit zero só com mágica do Haddad. Não se esqueça do like e vamos para o vídeo. Então, falando rapidamente do exterior, começando com os Estados Unidos, vocês sabem que o grande problema lá foi a inflação, chegou a níveis muito altos pós-pandemia, e para fazer essa redução na inflação nos Estados Unidos, foi necessário aumentar a taxa de juros. Ela vinha aumentando até chegar ao patamar de 5,5% e vem se mantendo. Então, a dúvida do mercado, a primeiro momento, era até quando iria aumentar. Parece que chegaram a resposta que dificilmente vai passar dos 5,5%, a gente já vai ver isso. E agora a grande questão é, até quando vai ficar 5,5%? Quando começa a queda na taxa de juros? E para isso a gente tem que continuar monitorando a inflação. Ela veio de uma queda, ela volta e meia se mostra aqui meio pegajosa, principalmente ali no núcleo da inflação, que é o principal que a gente tem que acompanhar, mas ela está resistindo, os efeitos da taxa de juros ainda vão persistir na economia mais à frente. Então, ao mesmo tempo que esse aumentar da taxa de juros ajuda a reduzir a inflação, traz consigo um risco econômico, ainda mais que 5,5% para uma taxa de juros dos Estados Unidos é muito acima do patamar deles. Mas a economia americana vai resistindo fortemente, inclusive o Fed aqui veio afirmar novamente que o risco de desacelerar a economia está cada vez mais equilibrado. Então, nós não deveremos caminhar para uma recessão nos Estados Unidos, ao mesmo tempo que a gente se pergunta quando então teremos quedas na taxa de juros americana. O Fed ainda diz que é muito cedo para dizer que a guerra contra a inflação está vencida, e aí ele, num sinal mais de cautela, diz que ainda está até inclusive preparado para apertar ainda mais a política monetária se for apropriado, mas ninguém aqui espera um aumentar mais de taxa de juros. A grande questão é quando essa taxa de juros deve realmente cair. Todo esse cenário relativamente positivo nos Estados Unidos tem feito a bolsa, o S&P 500 dos Estados Unidos, subir aqui 5,5% no último mês. China, como vocês sabem, a China é muito importante para o Brasil e em especial para algumas empresas, como por exemplo a Vale, qualquer empresa que tenha vínculo ao minério de ferro. O minério de ferro vinha em 5 semanas consecutivas de alta e agora finalmente ele deu uma queda de 2,1%. Vocês podem ver que a Vale teve uma bela sequência de alta recentemente, muito por conta da China também, porque a Vale continua redondinha, mas a China interfere muito pelo preço do minério de ferro. Também interfere em outras empresas que têm vínculo, por exemplo, a celulose, né? A China é muito importante para diversos setores aí. Então a gente vê a China atingindo um crescimento anual de 5% em 2024, segundo o chefe do Banco Central chinês, né? E aí é óbvio, né? A narrativa do Banco Central, a gente vai ter que ver se isso realmente vai acontecer, mas existe aqui essa expectativa positiva deles. E o presidente do Banco Central chinês acredita que o país terá um crescimento saudável e sustentável em 2024 e nos anos posteriores. Eles acreditam que ter uma economia altamente resiliente, graças a alguns pontos fortes, como capacidade de inovação, mercado grande, infraestrutura boa, cadeias industriais bem estabelecidas, etc. E eles acreditam que agora eles vão concentrar ainda mais em melhorar a estrutura econômica e formar novos motores de crescimento. Um dos pontos que preocupam muito é o IPC, que está negativo na China, e ele acredita que isso vai se sustentar e espera que o IPC suba depois. No Brasil, nós temos diversos temas no radar e um dos principais é a questão fiscal. Nós temos aqui a política fiscal para 2024, segundo alguns especialistas, que se o PIB chegar a 3% de alta, aí sim nós teremos uma tranquilidade, caso contrário, podemos ter uma dificuldade em insatisfação aí do Lula. O integrante da política econômica afirmou para a Bloomberg que a única forma do Haddad conseguir o déficit primário zero no ano que vem é com mágica. Caso contrário, seria inevitável mudar a meta fiscal de 2024. Haddad sabia disso, mas preferiu deixar a proposta para o ano que vem, dando tempo para o governo tentar aprovar novas medidas de aumento de receita no Congresso. E quando a gente ouve aumento de receita no Congresso, a gente está entendendo aqui com medidas para arrecadar mais impostos. Um dos pontos no radar do mercado é o veto que o Lula fez para a desoneração da folha. Podem ser que derrubem isso. O que vem a ser essa desoneração na folha? É um projeto para desoneração da folha de pagamento de 17 setores. Diminuir os impostos para esses setores significaria, então,
contratação mais barata, e aí, obviamente, isso significaria por tabela maiores salários, maiores contratações, mas aí o Lula barrou num primeiro momento isso, a perda de receita seria 18,5 bilhões, porque você está cobrando teoricamente não, você vai estar cobrando aí menos impostos, mas isso aí seria num primeiro momento, porque se a economia com isso acaba crescendo mais, você aos poucos vai recuperando isso aqui. Mas é algo que acontece gradativo, tem que pensar no longo prazo. E o problema é que nenhum governo pensa no longo prazo. Eles estão pensando imediatamente, e imediatamente você sim teria essa perda na receita. E aí eles já estão estudando também a possibilidade de, depois de derrubar esse projeto, esse veto, né, como é que seria para rearrecadar 18,5 bilhões, e aí você já sabe como é que vem essa arrecadação: impostos. Falando em impostos, a taxação de fundos exclusivos e offshore, que varia de 15% a 20%, já está acelerando a decisão de saída do país, porque assim, quando você é rico, você tem alternativas muito mais fáceis ao seu alcance. Então, se tiver uma alternativa melhor do que ser taxado de 15% a 20%, dependendo aí da situação, é melhor então você simplesmente tirar o dinheiro, e é o que o pessoal já está fazendo. O negócio mal está andando e já estão aqui retirando o dinheiro do país, né? E aí o que acontece é que normalmente quem é que se ferra é sempre a classe média. Junto com essa taxação dos ricos, entre aspas, veio a taxação de impostos no exterior. E adivinha só, segundo o governo, quem ganha R$6.000 por ano de lucro é rico. Então, olha só, faz as contas você, R$6.000 por ano, é R$500 por mês. Quem ganha R$500 por mês é rico, segundo o governo. Então, é nesse tipo de iniciativa que eu sempre falo. Você vai querer taxar o rico escapa e a classe média se ferra. Eu aqui estou me ferrando, provavelmente com muitos aí de vocês. É sempre esse o final da história, tá? Então, como vocês viram, existe uma grande pressão para que o PIB do Brasil cresça, para realmente não termos dificuldades no ano 2024, inclusive podendo surgir novos impostos. E qual seria a saída, então, alternativa, além de criar novos impostos, seria redução de gastos, principalmente aqueles gastos ineficientes, custos ineficientes, porque o Estado é extremamente ineficiente. Existe algum interesse do governo fazer isso? Não. Então, obviamente, quem vai pagar a conta é a população, classe média em especial. E agora vamos então acompanhar a agenda da semana para ver se tem algum dia que possa trazer grandes volatilidades. Já antecipo que sim, e tem alguns eventos super importantes. E tudo que a gente vai ver aqui, muitos desses indicadores conversam com o que nós acabamos de ver, que está ali sobre o radar de Brasil, Estados Unidos, China, né? Então nós temos às 8 horas da manhã, na segunda-feira, o Boletim Focus, que é a expectativa aqui dos analistas em relação à economia. Às 8h30 nós temos as transações correntes divulgadas no Brasil, é esperado 1,4 negativo, é a balança comercial, renda primária e secundária. O que vai refletir isso? É a capacidade do país de financiar suas necessidades de recursos externos. Um resultado positivo indica então que o país recebeu mais do que pagou ao resto do mundo. Já às 10h45, ou seja, só vai refletir na terça-feira, temos PMI de serviços e compostos na China. À terça-feira nós temos o PMI de serviços e compostos na Europa. Às 8h30 nós temos empréstimos bancários do Brasil. E aí às 9 horas na terça-feira, um indicador muito importante, o PIB do Brasil. Lembra que o PIB é... Bom, você sabe que obviamente o PIB sempre é importante, mas nesse momento ele está mais importante ainda, né? Por conta ali de toda a questão que o Brasil está passando agora, que eu já comentei. Então o PIB é esperado menos 0,2 nesse trimestre, e no anual ele vai chegar então a 2%. Observe que nós estamos ali com 2% e o pessoal está falando que para ano que vem ficar tranquilo é 3%. A gente precisa melhorar no ano que vem, né? Então, 10 horas da manhã nós temos o PMI de serviços compostos no Brasil. Às 11h45 temos o PMI serviços compostos, PMI não manufatura nos Estados Unidos. Também são indicadores importantes, tá? Então, terça-feira é cheia de indicador importante. Inclusive, meio-dia nós temos oferta de emprego nos Estados Unidos. E aí, na quarta-feira, nós temos a dívida bruta PIB do Brasil e o superávit orçamentário, ou seja, também é bastante importante, às 8h30. Não acho que devemos ter grandes surpresas aqui, mas é um indicador para ficar de olho.
E aí, ao meio-dia e meio, nós temos o estoque do petróleo bruto nos Estados Unidos, acaba mexendo muito aí com as empresas petrolíferas. Então, quem tem aí petrolíferas, a movimentação total nelas aqui com esses estoques. E aí nós temos a quinta-feira, a balança comercial é divulgada à meia-noite na China, 48,6 bi é esperado. Às 9 horas nós temos o PIB da zona do euro, 0,1 anual, e no trimestre menos 0,1. E aí nós temos às 10h30 pedido de seguro-desemprego nos Estados Unidos, também indicadores importantes nessa quinta, né? Meio-dia e 50 nós temos reservas cambiais na China, que é basicamente a quantidade de moeda estrangeira que o Banco Central da China possui em seus cofres. E aí na sexta-feira temos um indicador muito importante que é às 10h30 o relatório de emprego, o payroll e a taxa de desemprego dos Estados Unidos, inclusive esperado em 3,9. Então olha só, às 10h30 temos indicadores importantíssimos que conversam também com o que nós estamos esperando dos Estados Unidos, como é que está a economia, né? Então, muita atenção nessas 10h30 da sexta-feira. Outros dias, no passado, relatório aqui, o payroll mexeu forte com a bolsa, então vamos ficar atento, tá? E aí nós temos às 10h30, aí já vai refletir só na outra semana, né? Porque já fechou a bolsa, sexta-feira, às 10h30. Temos o IPC da China. O IPC da China também é importante. Lembra que uma das preocupações ali na China é isso? E está negativo, né? Esperado menos 0,2 negativo, e no anual menos 3%. Mas aí vai refletir só na segunda-feira, já que já teria fechado aqui o pregão no Brasil.